Fala pessoal, tudo bem? Meio desaparecido aí do canal, mas eu resolvi fazer uma aulinha aqui que vai ser para quem realmente gosta de entrar mais a fundo na bioquímica molecular. E eu vou falar aqui de forma por cima, tá? Superficial, mas vou tentar deixar o link aí de um dos artigos sobre as vias de sinalização da hipertrofia e o que que a gente aí, como é que essas vias estão conversando, como é que elas estão interagindo. E aí eu quero focar aqui para vocês a importância do uso de aminoácidos na hipertrofia, o treinamento e o que o treinamento faz quando a gente com o lactato, com interleucina 6 e principalmente o lactato na questão de ajudar na hipertrofia muscular. Então, vocês aí que estão aqui no meu canal, Doutor Bodybuilder, sabe que é um canal, tem pouca gente, pouquíssima, aliás. Então, se você aí puder divulgar para os seus amigos, colegas, se inscreverem, eu vou ficar muito feliz. Eu fico sozinho fazendo as coisas, demora um pouco mesmo, porque a maior parte das videoaulas são científicas, dá um pouco de trabalho, não é fácil. Mas eu sou muito feliz que você aí está inscrito. São poucas pessoas, mas eu sei que são pessoas que se interessam pela o tal do verdadeiro, do conteúdo, né? O conteúdo verdadeiro, que não é só mostrar bunda e abdômen, não, como outros fazem. Porque tem gente aí que fica, "Ah, não, conteúdo, eu tenho canal de conteúdo, eu tenho canal também no Instagram, que conteúdo chega lá, não tem nada. E peço para você, então, também me seguir aí no Instagram, doutor DR Bodybuilder, né? DR Bodybuilder Underline, Mário Machati, meu nome. E tem muito post científico lá, hein? Aí tem bastante, mas vamos lá. Eu quero que vocês aí entendam que mecanismo de hipertrofia é uma coisa mais complexa. Hoje os estudos de biologia molecular têm avançado bastante, né? E isso dá mais propriedade para a gente estar trabalhando melhor em tudo. Não só ficar vendo o hormônio esteroide, mas com a dieta, suplemento, descanso, treino e muitas outras coisas. Bom, a princípio aqui, ó, só para vocês entenderem a interação dessas moléculas aqui, ó, AKT. Eu não vou entrar em nome de sigla nem nada, tá? Eu já falo que eu sou técnico demais e ninguém entende nada. Então vamos por cima. Depois, se quiser aprofundar, vocês vejam aí na internet e no link que eu vou deixar. A AKT e a MPK, eles toda hora conversam. Vamos esquecer esse meio e vamos entender só a AKT, o que que ela tende a fazer? Aqui na ponta, ó, a AKT, ela tende a induzir alguns genes que vão melhorar o metabolismo da glicose. Então, vai pegar essa glicose do sangue e vai metabolizar ela, glicólise, tá? Quebrar ela depois na célula, utilizando melhor essa glicose. Então, ó, poxa, legal. Dá para a gente pensar em controle de diabetes. A AKT também vai induzir sinalizações da P53, NF-κB e vai modular, então, as células para estar aí sobrevivendo, etc. Na via das caspases aqui, ó, né? Lembrando que são várias caspases, tá? Tem esses números aqui, P21, P27, etc. Ela vai diminuir a morte celular, a apoptose, e melhorar o ciclo celular, então a mitose. Então ela tem um efeito anti-morte celular, anti-apoptótica, tá? Por essa via aqui, diretamente por isso aqui. Quando ela estimula, então, mTOR automaticamente vai por um monte de sinalização, né? Por essa cascata, vai então aumentar a síntese proteica, diminuir a autofagia, né? Então, vai diminuir o consumo celular,
canibalismo celular, melhora o consumo de oxigênio. Então, imagina oxigênio, energia ATP, tá? Ok? Por essa via aqui, ó, esse símbolo aqui, pessoal, quando vocês observarem que tem um traço aqui, e não uma ponta como uma seta, significa que ele inibe. A seta significa que induz, estimula. E aqui significa que inibe. Quando inibe o FOXO, tá? O que que acontece? O FOXO, ele faz com que aumente síntese é, antioxidante, glicólise e aumenta a autofagia, tá? A gliconeogênese. Então, você aumenta o catabolismo, digamos aqui, tá? Então, você inibindo o FOXO, automaticamente você diminui a autofagia, ok? Ah, mas diminui síntese de antioxidantes. Sim, diminuiria também. Porque é assim, não tem que pensar que isso aqui é mil maravilhas, isso aqui não é. Esse equilíbrio na célula existe, por exemplo, por que que existe o FOXO? Por que que existe a morte celular programada, a apoptose? Por que que existe essa autofagia? Por que que existe o complexo proteossoma que vai quebrar, vai tirar as células, as proteínas? Porque você tem que reciclar. Tem muita célula velha, célula com erro de DNA, células que não funcionam direito, então elas têm que ser eliminadas. Por isso que existe o sistema de catabolismo, tá? Não é que ele é negativo. A gente aqui, quando pensa em hipertrofia, em musculação, a gente fica pensando aí, ó, não queremos isso aqui, mas não é bem assim. A gente precisa trocar as células velhas, tá? Bom, a MPK, o que que acontece? A molécula, quando você está sem ATP, sem energia, né, vem para MP, né, ativado, catequinase. Então, ela vai induzir aqui, por exemplo, para cá, ó, o GLUT1, o GLUT4, aumentando a captação também no metabolismo de glicose, diminuindo a síntese de glicogênio também. Então, assim, ele vai querer puxar a glicose, porque ele vai estar precisando refazer essa energia aqui. Então, não dá tempo de você estocar como glicogênio, tá? Mas vai estar melhorando também para o caso do diabético. Nessa via aqui, por exemplo, nós vamos ter a síntese, uma maior oxidação de ácido graxo, diminuição da síntese de triglicérides e colesterol. Então, quando essa MPK está bem ativa, você queima a gordura, diminui colesterol, tá? O que é positivo. Inclusive, metformina é um indutor da MPK, o que então melhora o perfil lipídico secundariamente, tá? E melhora a expressão de GLUT4, GLUT1, melhorando também a questão do diabetes. Bom, aqui, por essa via, nós temos estímulo da PGC1-alfa, vai aumentar biogênese mitocondrial, mas automaticamente você, por aqui, pela Raptor, você tem uma diminuição da síntese de proteínas e um aumento da autofagia, tá? Então, seria um catabolismo aqui. E ela induz o FOXO, ela acaba inibindo o mTOR, então ela diminui síntese de proteína de anabolismo e acaba induzindo o FOXO, que vai fazer então uma maior quantidade de autofagia, vai consumir mais glicose, etc. Esse consumo de glicose, a gente tem que entender também que essa molécula, para se recuperar, ela está induzindo biogênese mitocondrial, ela precisa de energia, também para desfazer tecidos, células, etc. Tá? Enfim, o equilíbrio dessas duas aqui vai ajustando o organismo. O que a gente geralmente quer na fase de anabolismo, no off-season, onde a gente tem mais caloria, então, mais energia, que a gente come mais, consegue descansar mais, e o tipo de treinamento muitas vezes favorece a treinamento de força, etc., é que a gente tende a ter uma vantagem de AKT em relação a MPK, tá? E aí a gente vai crescer. Mas vamos lá, que eu quero que vocês entendam que para a gente hipertrofiar, a gente tem que ter um conjunto de hormônios sendo estimulados, anabólicos, evitando os catabólicos, tem que ter estresse mecânico,
nós temos aí substratos metabólicos e os nutrientes, tá? Hormônios, vamos falar em testosterona, GHGF1, tiroxina, por exemplo. Estresse mecânico, o próprio treinamento. Metabólicos, vamos botar lactato. Nutrientes, aminoácidos, tá? Dependendo dessas quantidades, vão ter maior ou menos estímulo. Aqui no gráfico abaixo, a gente tem, então, aqui o treinamento de resistência induzindo, né, uma via aqui de cálcio dependente. Essa via de cálcio dependente é uma via alternativa que vocês podem estudar das calmodulinas, que quando o cálcio sai do retículo sarcoplasmático para o sarcoplasma, ele vai induzir essa via, induzindo calcineurina e os NFATs. Esse NFAT é o fator nuclear de ativação de células T, que eles vão ter um efeito de transcrição ali nas células, inclusive pela via da MAPKIS, e vão estar, então, fazendo síntese proteica. Tá? Então, é uma outra via fora da mTOR, da via que sempre se estuda, que é essa via da PI3K, que é a inositol 3K, tá? E a AKT. Então, a AKT vai ser aquela via que eu falei lá em cima. O treinamento de musculação induz a AKT, induzindo a mTOR e síntese proteica, tá vendo? E ele acaba inibindo o FOXO, tá? E inibindo o GSK3. Aqui a leitura, sempre quando você for estudar, que se faz é de trás para frente, tá? Então, por exemplo, ELF2, ELF2B são genes que vão induzir síntese proteica. Esse GSK3 inibe esse aqui. Então, se esse está livre inibindo esse, isso não ocorre. Mas se eu inibo esse aqui, por ativar a KT, automaticamente esses daqui não vão estar sendo inibidos por esse e eles estão livres para fazer síntese proteica. Deu para entender como é que é a leitura que se faz? Por exemplo, FOXO induz Murphy1 e os MAFBOX. Esses são genes catabólicos. Esses ativos vão degradar proteína. Mas se eu estou inibindo o FOXO, não tem como eu induzir eles aqui. Então, eu evito o catabolismo, tá? Ok, pessoal? Então, tá aqui que o treinamento, ele ajuda na síntese de proteína. O que eu queria mostrar aqui é que por vias alternativas também, tá? Bom, aqui, para a questão hormonal e já pegando a do substrato metabólico, a gente vai ver que o treinamento faz diminuir o glicogênio muscular e essa glicose, à medida que vai sendo oxidada na via glicolítica, né, ela vai virar piruvato. Esse piruvato, muitas vezes, ele vai ter uma outra via que ele vai ser, às vezes, utilizado, tá? E ele acaba, principalmente se faltar oxigênio, aumentando a quantidade de lactato. Claro que o lactato vai ser um tamponador de alguns hidrogênios virando ácido lático, dependendo da quantidade de expressão de enzimas que você tiver, mas esse volume de enzimático, ele vem também no processo adaptativo. Por isso que é com o tempo que você adquire resistências ao treinamento, menos fadiga, etc. Porque você vai também expressando mais enzimas dessas vias metabólicas. O lactato, quando ele vai lá no hipotálamo, ele faz com que o hipotálamo faça com que induza a hipófise degranular GH. Então, você aumenta o GH. E esse GH vai para o fígado, vira IGF-1, certo? Então, o exercício de resistência, mais uma vez eu estou mostrando, então, que o treinamento leva ao anabolismo por várias vias. O próprio treinamento, como eu mostrei, como está aqui, subindo então também o lactato e o lactato induzindo IGF-1, tá? E o IGF-1 vai ativar o quê? A 3-fosfoinositol quinase, que vai induzir a AKT, o GH também de forma direta aqui, ó, direto, sem passar ainda pelo fígado, né? Porque tá o GH,
induzindo AKT e AKT induzindo mTOR, mTOR induzindo a P70S6K, aumentando então síntese proteica. E mTOR então induzindo aqui junto com a AKT esses genes que degradariam o músculo automaticamente. Então, eu tenho o ELF2B, como eu mostrei anteriormente, livre para fazer também mais síntese proteica, tá? A própria contração muscular, por uma parte, quando ela gasta toda a energia, ela pode induzir a MPK. Então, dependendo do treinamento, principalmente treinamentos mais de corrida, de resistência, no sentido não de levantar pesos resistidos, tá? É, mas com mais repetições, etc., vai induzir aí, pessoal, a MPK que pode ser negativo. Mas você tem mais fatores positivos controlando do que negativos, tá? O próprio exercício, olha, ele pode induzir o cortisol, tá? E você sabe que induzir o cortisol, ele é antagônico para o anabolismo ali, ok? Não só por essa via, mas por outras vias de induzir genes que induzem um maior, que a gente chama BACT, que são os transportadores de aminoácidos de cadeia ramificada. Cortisol induz por um outro gene e aumenta muito o catabolismo dos BCAAs nos músculos, tá? E de forma indireta também, cortisol ele acaba transcrevendo outros genes nucleares que vão aumentar então a expressão do FOXO, tá? E do complexo biquitino-bicossoma, que vai provocar então a lise muscular, o catabolismo, tá? Por outro, de outra forma, às vezes a gente durante o treinamento tem até um aumento, às vezes da glicemia, não é sempre que cai. Algumas vezes você pode ver que você está treinando, está com a glicemia até normal, etc., que a gente tem um antagonismo pelo cortisol no receptor de insulina e secundariamente essa glicose, quando você vem parando, ela vai baixando porque você está com a insulina, então, sendo bem estimulada por essa glicose que muitas vezes também está caindo por causa que o fígado está, então, com uma enzima ativadora da glicólise, glicogênio, então, hepático virando glicose, e essa glicose consegue cair na circulação, saindo do fígado e indo para a circulação. E quem vai repor ela de novo, então você vai ter um estímulo da insulina. Então, aqui mostrando um receptor de insulina, então nós estamos falando também da questão hormonal, tá? Do anabolismo, insulina aqui estimulando a PI3K ficando ativada, ativando a PDK1, que ativa a AKT. A AKT automaticamente ela inibe essa molécula aqui, a A100. Você sente que ela inibiria vesículas de GLUT4. E o GLUT4 eu preciso estar livre para translocação na minha membrana e pegar a glicose e trazer para dentro da célula. Então, o próprio treinamento, olha que legal, ele faz com que eu aumente a AKT e eu fique livre, deixe livre para as minhas vesículas de GLUT4 captarem mais glicose, tá? Também aqui, por essa via, nós temos uma indução da mTOR do tipo 2, que também vai induzir a AKT, e aí a AKT ela vai inibir complexo, é, esse TSC, que é, tuberosine da esclerose, que ele vai, quando ele é inibido, automaticamente ele vai liberar mTOR1 para fazer o papel dela de síntese proteica ribossomal, que é o que a gente quer, para aumentar realmente aí a questão da fibra muscular, da actina, miosina, as outras proteínas de ligação no sarcômero, tá? E aí nós também inibimos aqui, ó, mTOR1, inibindo a autofagia. Ó, então eu diminuo o catabolismo
ali, pessoal. Não estou conseguindo. Aqui apareceu o meu cursor, ó, inibindo a autofagia, tá? AKT, então, inibindo o FOXO, e FOXO, então, iria inibir a proliferação e a sobrevivência celular. Então, eu mantenho a minha proliferação e sobrevivência celular, tá? Aqui nós temos a glicogênio sintase, que é uma enzima que vai melhorar o glicogênio. Essa enzima seria inibida pela GSK1, mas a AKT inibe a GSK1, ficando livre, então, a minha enzima para que no meu descanso, opa, virou aqui, no meu descanso, eu segure glicogênio no meu músculo. Então, eu preciso da atividade física e eu preciso de nutriente do hormônio insulina, aqui no caso, para eu também fazer glicogênio. Mas lembrando que a AKT também induz a citrato liase, que é uma outra enzima chave entre a mitocôndria citoplasmática e o citoplasma ali no ciclo de Krebs, que vai ser uma precursora da síntese de ácidos graxos, tá? Então, com a sinalização da KT, temos entrada e utilização maior de glicose, síntese de glicogênio, de ácidos graxos, proteica, sobrevivência, proliferação, diminuindo a autofagia e a quebra de proteínas. Falando também do treino, né? Ó, induzindo outros mecanismos aqui, os receptores de insulina pela KT, os transportadores de sódio aminoácido, da glutamina, olha aqui, pessoal, a leucina, os BCAAs, está em bastante pesquisa, eles vão fazer com que o complexo Raptor emitor C1, que fica inativo, ele fica então ativo e vá para o lisossomo. Aqui eu gostaria de fazer uma outra observação muito importante desse complexo, que é essa molécula chamada RHB, RHEB, e em cima o RAG, R-A-G. O RHEB, pessoal, é um fator de crescimento também homólogo do RAS, enriquecido no cérebro, que é chamado. Esse REG, ele é estimulado por IGF-1, por exemplo, tá? Então, nós temos que ter fatores de crescimento, insulina, por exemplo. O RAG, o RAG, ele já é induzido, ó, lembra de A, de aminoácidos, por aminoácidos, tá? Então, se nós não temos aminoácidos dentro da célula e muito no nosso sangue, tá? Eu não tenho um anabolismo perfeito. Por isso que eu insisto na questão da suplementação com aminoácidos, como eu falo nos meus cursos. Bom, e aí, tudo isso aqui eu já expliquei, tá? Seguindo a emitora, a indução aqui, inibindo a autofagia, inibindo esse outro gene que inibiria a ELF4F, e você vai então melhorar a síntese de proteína, né, muscular, tá? Vamos continuar aqui. Aqui eu mostrei a importância, então, de aminoácidos, do exercício e de hormônios anabólicos, tá? Aqui uma outra via muito interessante, voltando lá na via da calmodulina calcineurina, vocês podem estudar, que é uma via dependente da estimulação de cálcio dentro do sarcoplasma, tá? Que vai induzir, então, o NAFT e o MEF, como eu falei, né, o NAFT aí é o fator nuclear de ativação de células T, que então vão fazer a promoção do crescimento muscular, induzindo PGC1-alfa também, que vão aumentar as fibras, olha, ok? O que é fibra lenta, pessoal? De musculação, né? Quando a gente levanta peso, tá? Ok? A gente está também desculpa, de treinamento resistido, ok? De corrida, etc e tal. Vamos ter aí é, essas, essas fibras aqui. Desculpa, é isso aí.
E aqui, pessoal, ó, vamos estar induzindo a PGCO-alfa, melhorando biogênese mitocondrial por essa via. Então, a gente precisa da contração muscular e eu vou inibir a autofagia. Se essa minha via aqui, ó, não está ativa, porque eu não treino, então eu não estimulo o cálcio e por essa via alternativa. Ela é uma via paralela à mTOR, tá? O que que acontece? Eu vou ter livre aqui o meu gene do catabolismo, que é a atrogina e o Murphy. E aí eu vou induzir hipotonia. Não vou estar segurando o FOXO3, liberando a autofagia. E aí o catabolismo, pessoal. Eu catabolizo. E é isso aqui o maior exemplo que a gente tem, é a pessoa quando fica doente fica na cama, sem treinar, vai embora, tá? Então a gente precisa ter ativação muscular de genes de treinos, tanto tem que se mexer, pessoal, resistido, né? Com peso, ou mesmo outras atividades. Aqui eu quero mostrar para vocês que nós precisamos do conjunto, ao mesmo tempo, dos aminoácidos hormônios. O pessoal pensa muito em hormônio, tá? Mas não pensa na dieta. E às vezes você faz uma dieta hipoproteica ou não absorve bem as proteínas. Então, eu não vou ter aminoácidos. Aqui, ó, você está estimulando anabolismo? Não, tem pouco aminoácido, pouco ativador hormonal. Aqui, pouco aminoácido, mas eu tenho ativador hormonal, por exemplo, fatores de crescimento, só vou estimular REB. Se lembra que eu falei? REB é estimulado, vai ajudar a migrar mTOR para fazer síntese ribossomal, mas só ele não adianta. E se eu só tenho aminoácidos, mas não tenho fator de crescimento, eu vou estimular REGs, não adianta também. Se eu tenho pouco aminoácido e pouco fator de crescimento, eu tenho REB-REG, mas pouco recrutamento de mTOR. Se eu tenho muito aminoácido e muito fator de crescimento, REB-REG muito estimulado, trazendo muito complexo da mTOR para o lisossoma, ativando muito o anabolismo, tá? Então, isso aqui é mais para vocês entenderem que a gente precisa de sempre subir junto no equilíbrio. Aqui, pessoal, se vocês quiserem acessar esse artigo aqui, ó, é interessante para vocês estudarem todas as vias que vão hipertrofiar o músculo e as vias que vão levar à hipotrofia, o catabolismo muscular. Então, não pensem que é só esteroides. Eu falei um pouco de mTOR, tá? Da MPK. Falei de ativação de células satélites? Não, vai ficar para um outro vídeo. Falei um pouco da calcineurina e NFAT. Falei da regulação da miostatina? Não, vai ficar para um outro vídeo. Então, se eu inibo a miostatina aqui, ó, eu ajudo a subir aí, eu dificulto ela, melhoro a hipertrofia. E de diminuir, ó, o músculo, vias da sinalização das catepsinas lisossomais, das calpaínas dependente de cálcio, das caspases. Tem um post no meu Instagram falando das calpaínas e das caspases, tá? Ubiquitina proteossoma, eu falei rápido por cima, junto com FOXO. Vou fazer depois só sobre catabolismo muscular. Os fatores de necrose tumoral alfa e o nuclear kappa B, tá? Outros aí, ó, que vão levar aí a uma inflamação negativa, né? Diferente da interleucina 6. Tem post também no meu Instagram sobre isso. E a via dos glicocorticoides que eu citei, tá? Mas eu vou fazer uma coisa mais específica. Eu citei aí como que ele atua, principalmente degradando BCAA, né, pessoal? Induzindo genes do Murphy indiretamente, que vai levar aí a artrogênio e o Murphy levar ao catabolismo proteico, certo? Pessoal, eu deixei esse vídeo, muitos vão achar difícil entender. Pega o contexto, pega a ideia que eu quis passar. Vocês sabem, todos que vêm fazer consulta comigo, me procuram. Quem quiser
fazer o meu curso na internet com mais de 130 aulas de tudo de fisiculturismo e musculação. Tá aí na Hotmart. Tem o link pelo meu site, quem não achar, doutorbodybuilder.com. Sabe que eu sou um old school, prezo pelo fisiculturismo, amo treinar, gosto desse esporte, mas ele é muito científico, cada vez vem aumentando mais. E como vocês veem, eu sou bem científico nessa questão de abordar esse esporte que não é brincadeira. Se você gostou, achou interessante o que eu falei e quer continuar aí vendo as minhas aulas, se inscreve no canal, ativa o sininho, mesmo que eu não faça aulas toda hora, e assista os outros vídeos, tem muita coisa interessante que pode aguçar o seu querer aprender e saber. Lembre-se, o mundo ele só evolui por causa dos inconformados. Seja um inconformado e vem comigo. Obrigado, forte abraço a todos. Valeu.